Você já pensou se o medo tivesse som? Qual seria o som para esse medo? Pois é, senhores, pois é, senhoras, é sobre isso que eu quero falar aqui no vídeo de hoje, uma obra literária que eu achei interessante e olha só, é autor brasileiro. Na verdade, eu quero dar uma pincelada nessa obra, mas para apresentar para vocês esse nome que eu penso que as pessoas deveriam conhecer. Antes, deixa eu lembrar aqui, canal novo, então se você chegou, dá o seu like aqui pro vídeo, né? Clica aí no botão do joinha, tá bom? E depois deixa o seu comentário, que ajuda muito no engajamento aqui do canal, tá bom? Então é isso, curte, comenta, compartilha para alguém que você gosta e seja bem-vindo aqui no canal. Também, antes de entrar nesse assunto, quero lembrar quem já segue o canal que logo estarei falando, sim, desse livro aqui, é a continuação daquele outro, O Risco, né? Eu pesquisei sobre essa série, Mindfuck, e eu descobri umas coisas bem interessantes, tá? Existe aquele livro que eu já comentei, esse daqui que pretendo comentar logo, e existem mais três, existem mais três que continuam essa história aqui. Então, em breve teremos um vídeo onde falarei mais dessa obra aqui, tá bom? Estou só dando uma satisfação para aqueles que já viram o Risco, não pensarem assim, nossa, o Fabiano abandonou a leitura. Não, tá? Em breve pretendo falar sobre ele. Só que hoje eu quero divulgar um escritor nacional. Eu li esse livro dele já faz muito tempo e eu vejo que ele ainda está aí, cada vez mais consolidado como um autor brasileiro que envolve suspense, mistério, crime, investigação e com uma pitada, como a literatura brasileira tem aquela pitada assim de diversidade, principalmente quando se trata de um viés um tanto mais religioso. Então, vale muito a pena, de repente, você conhecer esse autor. Eu estou falando do Rodrigo Santos, é um autor que ele é do Rio de Janeiro, mais precisamente, ele usa ali São Gonçalo para algumas das suas histórias, né? Se ele não mora ali, deve estar bastante familiarizado com o local. O livro que eu quero falar dele aqui, na verdade, é um conto. É um conto, né, que se passa em São Fidélis. São Fidélis é uma cidade no interior do Rio de Janeiro. Olha só, já não é São Gonçalo, né? Ela se vê às voltas com uma série de crimes muito estranhos. Por quê? Porque, cara, são encontradas mulheres que antes elas estavam grávidas, estão sem vida e sem o feto. E aí então existe um pessoal empenhado em investigar esse caso, mas num determinado momento dessa história, como é um conto, né, as coisas vão acontecendo assim mais rapidamente, e também o fato do responsável por esses crimes não ser uma pessoa de carne e osso, não deixa muita margem, né, para se chegar assim até o criminoso. Não tem muitos elementos ali a serem trabalhados, na verdade. As pessoas ali engajadas, né, em parar com essa onda de mortes, elas acabam tendo que bolar um plano para pegar essa criatura. E aí, rapaz, eu dei risada nessa hora, sabe? Porque demora um pouco, né? Até chegar nesse clímax, assim, dessa ação, desse pessoal querendo deter a criatura e tal. Mas quando chega, eu ri muito. Eu ri demais, porque é um tal de valentão pra cá, valentão pra lá. Ou um povo que gosta de um papo, né? Conta uma vantagem. Mas na hora do vamos ver, cara. Foi muito engraçado o negócio, tá? Eu não sei se ele fez isso proposital. Talvez não, né? Talvez o autor queria ter dado uma ênfase dramática àquele momento, né? Mas eu achei que ficou muito engraçada a situação, sabe? Então, é uma história gostosinha. Pra quem gosta dessa aura de mistério, sabe? Essa aura de mistério, ainda mais quando descobre, né? Poxa, é uma criatura, vixe. Então tem que saber sobre ela e tal. Então é uma história muito gostosinha. E como que você pega uma criatura, né? Porque uma pessoa, um ser humano, tá bom. A gente já tem aquela previsibilidade, né? De arquitetar, bolar estratégias para pegar o ser humano. Agora, quando é uma criatura, você não sabe a proporção que tem essa criatura, você não sabe a força que ela tem, por ser algo, digamos assim, sobrenatural. Você não sabe os truques na manga que esse ser possui. Então, tudo fica mais difícil, na verdade, né? Só que o conto, como ele tem 67 páginas, você sabe que na Amazon, né,
Essa coisa de e-book, às vezes você lê na Amazon, às vezes você lê em outras plataformas de e-book, isso varia as páginas, né? De uma plataforma para outra, de um lugar para outro, mas eu me baseio na Amazon, que é onde eu leio muitos desses e-books. Na Amazon esse conto conta lá com 67 páginas, tá? É a capa, né? E mais o conteúdo da história. Então são 67 páginas. É uma coisa super rápida de você ler. Eu lembro que quando eu li naquela vez, eu li, acredito, em 2 dias, alguma coisa assim, tá? Porque, eu queria saber logo, né? Queria saber logo o que raio estava acontecendo ali. Desde o início, na verdade, a gente tem uma sensação de que aquilo que está por trás da situação dessas mulheres encontradas nessa situação, sem o feto, desde o início eu já, assim, tive essa informação de que aquilo não era humano. Existe um assovio ali que se propaga, né, na região, e esse assovio, coincidência ou não, acontece em momentos chuvosos. É claro que no começo ninguém presta muita atenção nisso, mas a gente que é leitor, a gente já vai sendo colocado a par dessa situação, tá bom? Então é isso, esse conto aqui que eu tenho para indicar do Rodrigo Santos. E como eu falei que o Rodrigo Santos ele vem se consolidando, né? Como um grande escritor nacional envolvendo investigação, mistério, crimes, o Rodrigo Santos ele já tem várias obras publicadas, tanto em e-book como fisicamente. Fisicamente, algumas obras dele chamam bastante atenção. E são essas obras que estão dando ao Rodrigo Santos esse reconhecimento. Duas grandes obras, na verdade, dizem muito sobre esse talento na escrita do Rodrigo Santos. A primeira delas é Macumba, é um romance policial. Ele foi escrito em 2016, mas ele foi totalmente refeito depois. Em 2019, veio uma outra versão. Então, provavelmente, quando alguém compra esse livro, Macumba, essa pessoa está adquirindo já a edição refeita de 2019, tá? É a edição ali mais recente que tem dessa história, que é o que acontece ali. Eu não li esse livro, tá? Mas de tanto ver as postagens e já vi pessoas falando a respeito, então eu tenho assim uma ideia do que seja. Eu vou colocar aqui essa ideia para vocês, caso vocês tenham interesse em ler esse livro. É um livro físico. Ele tem 288 páginas. E ele traz um investigador chamado Ramiro, e ele tem uma peculiaridade, que para o livro, para a história, isso interessa, né? O que é? Ele é evangélico. Aí você vai falar, pô, Fabiano, mas e daí? Aonde que isso é importante na história? Acredito que a história, como eu não li, né, mas baseado no pouco que eu vejo falar da história, acredito que esse é um fator que trará uma reflexão para a trama. O fato do investigador ser evangélico e estar à frente de um caso de crimes envolvendo, como que chama aqueles lugares? Terreiros, né? Terreiros de candomblé. Aí eu já não sei, por exemplo, se é um terreiro só, então os crimes vão acontecendo ali, ou se de repente os crimes acontecem em terreiros diferentes. Eu não sei, não sei. Aí eu preciso ler para me inteirar sobre isso, né? Mas a ideia da história é basicamente essa. Um investigador evangélico à frente de uma onda de crimes que envolvem terreiros de candomblé. Olha o contraste, né? Por isso que eu penso que esse detalhezinho religioso, de repente, vai trazer para a gente alguma questão ali para a gente refletir. A própria ironia por si só, né? Já é uma coisa que torna a história mais interessante. Porque mesmo que não haja reflexão nenhuma a esse respeito, só da gente saber que está havendo uma onda de crimes num terreiro desses e o investigador é evangélico, a gente já fica assim, né? Ué, o que é isso? Então, é uma história, no mínimo, curiosa, né? Que tipo de crime que acontece ali? Será que estamos falando de um serial killer? Ou será que não? Será que são crimes ali de diversos tipos? Isso eu não sei, tá? Confesso que tá aí, né? Quem sabe, de repente, um dia eu possa ler esse livro. Agora, tem um outro livro dele que traz essa mesma ambientação. O que é? Também se passa em São Gonçalo e também traz o investigador Ramiro, o investigador evangélico Ramiro, né? E chama Fogo nas Encruzilhadas. Plural, tá? Fogo nas Encruzilhadas. É no plural. Então, tá aí um nome, né? De novo, bastante curioso, né? E para quem leu Macumba,
talvez já esteja mais familiarizado com o Ramiro, essa questão dele ser evangélico, talvez já tenha uma ideia do que encontrar no Fogo nas Encruzilhadas. Agora, para a gente que ainda não conhece, a gente fica assim, boiando na questão, né? E eu não sei nada sobre o Fogo nas Encruzilhadas, só sei que tem a ver com macumba porque envolve o mesmo investigador, né? Envolve o mesmo investigador, envolve São Gonçalo, né? Que é essa cidade que o Rodrigo Santos gosta ali de ambientar nas questões literárias dele. Então, tudo que eu sei sobre essa obra nova, que não é tão nova assim, é de 2022. 2022. Macumba é de 2019, Fogo nas Encruzilhadas é de 2022, tá? Macumba tem 288 páginas, Fogo nas Encruzilhadas tem 188. Pelo menos é o número que apareceu para mim quando eu procurei saber sobre o livro, tá? 188 páginas. Então ele é menor do que Macumba. Talvez a história seja mais dinâmica, né? Enquanto Macumba foca nessa coisa do candomblé, parece que Fogo nas Encruzilhadas tem a ver com pessoas em situação de rua, mas eu não sei realmente do que se trata essa história. Tá aí, vale a pena dar uma olhada. De repente a gente tá perdendo tempo de não conhecer logo esse autor bem bacana do Rio de Janeiro, tá bom? Eu não preciso vir aqui e ficar fazendo jabá para ninguém não, tá? Se eu me disponho a vir aqui falar desse autor, é porque realmente, cara, eu acho que às vezes a gente tem tanta gente talentosa aqui no Brasil escrevendo tanta coisa boa, mas isso por algum motivo não vem à tona. Porque essas pessoas estão aí batalhando por um lugar ao sol, entendeu? Utilizando sei lá que tipo de ferramentas para divulgar o trabalho delas, e isso não chega por meio de uma voz forte e midiática, entendeu? Por elas não estarem com uma grande editora, né? Tipo uma Faro, editora da vida, tipo uma Companhia das Letras, tipo uma Intrínseca, sabe? Por esses autores não serem publicados por editoras que estão aí sempre fazendo a cabeça de todo leitor, porque sim, tem ótimos livros ali para todo mundo, por esses autores acabarem sendo publicados por editoras menores, editoras que a gente de repente não tem conhecimento, fica mais difícil para o pessoal saber da existência desses caras, né? E aí, hoje em dia, como todo mundo até usa IA para dizer que é escritor, fica também a desconfiança das pessoas, né? Bah, mas esse autor, essa editora, a gente não conhece direito, será que é bom mesmo? Será que não é mais um desses que dão trucão, escrevendo tudo por IA? Não, eu não creio que o Rodrigo Santos seja um desses aventureiros que façam livros por IA. E se for, então fez uma forma muito bem feita. Se você conhece essas histórias, Macumba, Fogo nas Encruzilhadas, ou qualquer outra obra do Rodrigo Santos, coloca aí nos comentários, entendeu? Coloca aí, eu conheço o livro dele e tal, né? Você gosta da obra do Rodrigo Santos? Você gostou dessa dica que eu dei aqui hoje, né? Eu compartilhando esse book que eu li já há tanto tempo. E eu leio muito e-book, leio muito autores, né? Que são, assim, autores que estão batalhando pelo seu lugar ao sol. Eu leio muito esse pessoal. Para mim é importante, é interessante. É, de certa forma, um laboratório, já que eu também escrevo. Então eu também aprendo ali alguma coisa com a escrita deles. Então, para mim, é muito interessante. A gente se diverte e a gente aprende, a gente analisa, a gente observa, né, como que é ali a criatividade dos caras. É muito legal, é muito bom. É unir o útil ao agradável. E para quem é só leitor mesmo, né, para quem não escreve, para quem só quer ler, ler por diversão, ler porque já tem o hábito de ler, então tá sempre lendo alguma coisa, tá aí um nome muito legal para você conhecer. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Um abraço. O próximo vídeo pretendo falar de um outro autor desse tipo, um autor que está aí batalhando pelo seu lugar ao sol. Eu li uma obra dele que eu achei simplesmente arrepiante, deliciosamente nojenta, repulsiva, entendeu? É uma obra assim que tem que ter estômago para encarar. Tem que ter estômago mais para o gênero dele, que é um gênero de horror. Rapaz, caiu tão bem, eu simplesmente adorei. Mas isso é conversa para um outro vídeo, e você sabe que o ritmo aqui é lento mesmo, tá bom? Então se inscreve aqui no canal, se inscreve aqui e acompanha o que eu venho compartilhar para vocês das leituras que eu tive, das leituras que eu ando tendo, e de repente algumas indicações que a gente pode vir a conhecer, não é verdade? É isso aí. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.